Olá, está no ar o Millennium Notícias, edição da noite. Veja os destaques desta quarta-feira, 24 de setembro. Placas de candidatos em locais impróprios pode gerar multa. Urnas passam pelo processo de geração de mídia e inaugurada a obra da BR-153. Boa noite, eu sou Catiúcia Silvestre e você está assistindo o Millennium Notícias, edição da noite. Acompanhe agora as principais notícias pelo país. No Dia Mundial de Combate ao Estresse, celebrado ontem, uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros sofrem de estresse. Trabalhar sob pressão, com cobranças de prazos e resultados, enfrentar o trânsito, cuidar da casa e dos filhos. Acumular tarefas não é fácil e quase sempre o resultado é o mesmo. Estou sempre correndo, me estressa bastante. 40% dos brasileiros sofrem com estresse no ambiente de trabalho. A média mundial é de 11%. O estresse, ele é uma resposta que acontece sempre que nós somos afetados e desestabilizados, e existe o estresse que ele é bom, ou seja, aquela resposta quando nós encontramos alguém que a gente gosta na rua e não esperava, a gente está sob um estado de estresse, mas um estresse positivo, e um estresse negativo quando alguém fecha a gente no trânsito, a gente presencia um acidente. O estresse faz com que o corpo libere doses excessivas de adrenalina no sangue, o que pode prejudicar o organismo e causar doenças. Veja que a notícia pelo mundo: militantes sequestraram um francês na Argélia e pedem fim da intervenção no Iraque. Hervé Pierre Gourdel foi sequestrado quando passava férias na Argélia. O ministro do Exterior francês, Laurent Fabius, disse que o país está fazendo de tudo para libertá-lo, mas declarou que as exigências de um grupo terrorista não vão determinar as decisões da França. A Anistia Internacional denuncia a exportação de instrumentos de tortura por empresas chinesas. Segundo a organização, 130 companhias do país participam desse mercado. Os compradores são países onde há constantes violações de direitos humanos. Os herdeiros de John Rockefeller, que construíram o império da família no setor do petróleo, se comprometem a não investir mais em combustíveis fósseis. Junto com outros bilionários, eles ingressaram em um movimento que reúne universidades americanas e 180 instituições que apoiam fontes alternativas de energia. Um gari foi o sortudo morador de Londres que ganhou 4 milhões de libras, mais de 17 milhões de reais na loteria. E foi por pouco. Joseph Whitting fez a aposta 9 minutos antes do prazo final. Ele pediu demissão e diz que vai sentir falta da equipe, mas nenhuma saudade de levantar às 4 da manhã. Acompanhe a previsão do tempo para amanhã. Na quinta-feira, segundo o CIMEPAR, a temperatura varia entre os 14 e os 21 graus na região de União da Vitória. Para quinta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 25 e a mínima atinge os 14 graus. Para sexta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 20 e a mínima atinge os 11 graus. Para sábado, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 18 e a mínima atinge os 12 graus. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Porto União, Cláudio Tilgner de Souza, comunica que a reunião do Comutran, agendada para a noite de hoje, foi transferida para a próxima quarta-feira, 1º de outubro, às 19 horas, no Centro Empresarial de Porto União, próximo ao UNC. E no próximo bloco, veja como foi a inauguração das obras na BR-153. O Millennium Notícias está de volta. Ontem foi inaugurada a obra da BR-153 na entrada de União da Vitória. Aconteceu na manhã desta terça-feira a solenidade de inauguração das obras de adequação e restauração da BR-153 no trecho de União da Vitória, com a presença dos ministros do Transporte e das Comunicações. Os ministros ressaltaram que haviam vindo para a União da Vitória em outubro de 2011, quando foi assinada a ordem de serviço para a revitalização da rodovia. Estivemos aqui há praticamente 3 anos para dar a ordem de serviço, justamente com o ministro Paulo Sérgio, e um trabalho grande. Nós passamos agora de Caçador para cá, nós viemos por um caminho mais longo, justamente para andar na BR-153 e ver tudo o que foi feito nesse trecho. Muitas obras de arte, as pontes foram alargadas, terceira pista. De fato, a estrada está muito boa aí, um serviço aí para durar um bom tempo. Na ocasião,
Foi anunciado que a rodovia aumentaria a capacidade de tráfego e escoamento dos produtos do sul do país, o que novamente foi ressaltado durante a inauguração da obra. Tenho a satisfação de vê-la concluída. É uma outra estrada com investimentos que montam a cerca de 264 milhões de reais nos 74 quilômetros. Essa obra conta com a restauração completa de pavimento, com correção geométrica realizada na via. Eu tenho aqui a informação de que temos construídos nesses 74 quilômetros cerca de 33 quilômetros de terceiras faixas, praticamente na metade da rodovia nós temos terceiras faixas. A construção de 7 viadutos, 2 passagens em nível, o alargamento realizado em 10 pontes, a implantação de vias marginais ao longo da rodovia em cerca de 14 quilômetros, além da iluminação pública feita nos trechos urbanos, o que é um fator que contribui muito para a segurança da rodovia. Para o prefeito de União da Vitória, a obra ajudará na prevenção de acidentes de trânsito neste trecho da rodovia e no desenvolvimento da economia da cidade. É uma obra que passa uma imagem de uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida, tem a beleza estética, mas tem também a importância dessa obra no que se refere à questão de prevenção de acidentes. Nós tivemos várias vidas ceifadas nesses trevos aí, tanto de General Carneiro como aqui, o trevo de Bituruna, e era uma obra reivindicada há muitos anos. Nós sabíamos da importância dessa obra e as lideranças políticas da região vinham reivindicando há muito tempo. O empresário e ex-deputado Ayrton Roveda, responsável pelo projeto de readequação da rodovia, também esteve presente na inauguração da obra. A obra é uma importância muito grande, inclusive ela vai servir hoje para fazer a área industrial de União da Vitória automaticamente. Ficou tão boa essa infraestrutura que a área industrial vai chegar aqui automaticamente. Hoje está aí Volvo Caminhões, a Ford Caminhões já está sondando o terreno para comprar também, revenda de caminhões e outras grandes coisas vão acontecer, agarrar em roda nesta obra, porque o Brasil carece, precisa de infraestrutura. Isso aqui fica uma infraestrutura maravilhosa, é uma obra realmente audaciosa. Apesar do dia bonito que fez ontem em União da Vitória, a cerimônia começou com quase 3 horas de atraso devido às condições de aterrissagem no aeroporto de Caçador, onde os ministros desembarcaram. E também ontem foi realizada a geração das mídias nas urnas das eleições deste ano. Saiba mais sobre este processo. A Justiça Eleitoral realizou na terça-feira 23 o processo de geração de mídia das urnas eletrônicas das 2 zonas eleitorais da comarca de União da Vitória. Os técnicos de urna e todos os servidores eleitorais estão preparando agora o sistema que vai carregar as urnas eletrônicas a partir de quinta-feira, né? Esse procedimento é chamado geração de mídia. Nós demos publicidade para vocês da imprensa, para todos os partidos políticos, para a OAB, para o Ministério Público, que se encontra presente aqui no Fórum Eleitoral também. E nós estamos agora, então terminamos há pouco, né? A geração de mídia é um procedimento relativamente rápido. Aí na quinta-feira, aí sim o procedimento de colocação das mídias individualmente em cada urna eletrônica que vai ser utilizada, que é um processo um pouco mais demorado, é feito tudo com lacres, né? Devidamente assinados por mim, pelos representantes aqui da Justiça Eleitoral. E qualquer pessoa que quiser, qualquer eleitor que quiser acompanhar, partido político, vocês da imprensa, a partir de quinta-feira, daí terminamos de preparar as urnas, aí apenas aguardando o dia das eleições. Uma das preocupações dos eleitores é em relação à segurança das urnas. Muito se debate em relação ao tema, discutido entre especialistas e deixando ainda mais dúvidas sobre o processo. É tudo documentado, né? Tudo de forma bem transparente, para que as pessoas possam verificar que, ao contrário do que se propaga por aí, muitas vezes em rede social, por falta de conhecimento, é um procedimento que dificulta muito a fraude, é quase impossível acontecer, e caso eventualmente algum dia aconteça, é possível detectar facilmente e eventualmente inutilizar os votos ou alguma urna que eventualmente possa acontecer algum problema. Esse é um mito que se propaga, né, seja o melhor trabalho que você desenvolva. E o nosso trabalho, ele é
copiado por diversos países, né, países assim de primeiro mundo mesmo, como se fala popularmente. Então essa experiência é levada para cá e o brasileiro ele não prestigia o que ele tem, mas vocês podem ter certeza que não só a imprensa, hoje a própria comunidade desenvolveu vários sistemas que, paralelamente ao sistema da justiça eleitoral, que é bastante seguro e já de imediato propõe o resultado, a comunidade organizada, aqueles interessados, têm total acesso de fiscalização e o que eu estou falando é de certeza e de total garantia. União da Vitória, Paula Freitas, Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória e Cruz Machado serão disponibilizadas o total de 420 urnas eletrônicas, volume que atenderá à demanda de eleitores e, mais uma vez, garantirá o sucesso das eleições. O Ministério Público Eleitoral se soma ao trabalho dos juízes eleitorais para garantir uma eleição tranquila, de forma intensa em todo o país, com um respeito total ao cidadão e aos crimes eleitorais. Este ano, 2014, os eleitores irão decidir quem os representará nos seguintes segmentos políticos: presidência, governo estadual, Senado e deputados estaduais e federais. União da Vitória possui 2 zonas eleitorais, a 153ª e a 33ª, sendo elas dos municípios de Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado e Porto Vitória, e União da Vitória e Paula Freitas, respectivamente. E amanhã acontece o processo de carga e lacre das urnas, e você acompanha a matéria completa aqui no Millennium Notícias. Placas de candidatos em locais impróprios podem gerar multas. Saiba mais depois do intervalo. O Millennium Notícias está de volta. Apesar de muito comuns nesta época do ano que antecede as eleições, as placas de candidatos em locais impróprios podem gerar multa. Placas de propaganda política soltas no meio da via, em curvas ou obstruindo entradas e saídas de pistas. Essas são situações proibidas pela legislação eleitoral, já que podem afetar o trânsito e os pedestres, mas que são encontradas em algumas regiões de União da Vitória. Previamente informamos aí os representantes de comitês eleitorais, partidos políticos, que nós vamos fazer retirada de todo e qualquer material irregular, né? Nós já observamos que no tamanho está sendo respeitado, é um tamanho limite, mas pela quantidade de placas colocadas e pelos locais que eventualmente são colocados, atrapalha o trânsito, a visibilidade de motoristas e pedestres. O Dr. Tibério é o nosso representante do Ministério Público, que está aqui presente, veio dar um apoio para a gente, inclusive no apoio à fiscalização e combate à propaganda irregular, né? Que ele até a princípio a gente está planejando, de repente, fazer algumas diligências no sentido de coibir essa tal prática, né? Caso seja confirmada a infração, o candidato pode pagar multa que varia entre R$ 2 e R$ 8 mil. Apesar de haver candidatos que desrespeitam as regras, especialistas afirmam que a legislação deixa brechas. Isso porque é proibido instalar placas em jardins e em locais que oferecem risco ao pedestre e tráfego, mas a legislação não diz que cuidados devem ser tomados para evitar esse risco. Com isso, cada caso deve ser analisado pelo juiz eleitoral, que vai avaliar se há infração. Nós estamos aí com o auxílio da Polícia Militar, do Ministério Público, fazendo a retirada, lembrando que esse material não é devolvido, né? Então o partido, o comitê perde as placas, né? E depois ainda fica sujeito aí a multas e eventualmente até a processos eleitorais que possam depois dificultar a vida do candidato e eventualmente dos eleitos. Vale lembrar que as irregularidades podem ser denunciadas pela população por meio do site do TRE na seção da ouvidoria. Para que a política aconteça de forma limpa, é dever do cidadão e do eleitor ajudar a fiscalizar e denunciar casos de irregularidades. Faça a sua parte e colabore. E o Millennium Notícias, edição da noite desta quarta-feira, 24 de setembro, fica por aqui. Boa noite, obrigada pela companhia e até mais.